Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Falo direto do CT Cristal, que é o CT da escolinha do Grêmio. Os atletas mais jovens que estão começando a vida, querendo se profissionalizar no maior do sul do país. Aqui no CT Cristal acontece boa parte da formação, depois eles vão para a base, que é o CT Eldorado, em Eldorado do Sul, e depois, obviamente, tem o CT principal, que é o do profissional, o CT Presidente Luiz Carvalho. Mas por que eu tô aqui? Porque aqui tá rolando desde cedo a Grêmios League, que é mais ou menos a Kings League, né? Foi mais ou menos baseada nela, não exatamente as mesmas regras, mas algo muito parecido. A Grêmios League é muito legal. É óbvio que é uma competição, mas acima de tudo, uma diversão. Se você quiser acompanhar, Grêmio TV, canal oficial do Grêmio no YouTube, Grêmio TV, desde cedo. Já fiz a minha estreia, tô no time do Mazarop. Ganhamos o primeiro jogo do time do Robertson e do Baidec, foi jogo duro, difícil, conseguimos, saímos ganhando, tomamos a virada, viramos de novo, tomamos o empate, fomos para a prorrogação e ganhamos na prorrogação, temos uma vitória já no campeonato. A gente pelo menos não vai sair no zero, mas seguimos aí nessa brincadeira, se tu quiser acompanhar, repito, Grêmio TV. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre assuntos bem importantes do Grêmio. Primeiro, Bright White e Carlos Vinícius, dois centroavantes, com características diferentes. Eles podem jogar juntos, o Mano pensa sobre isso. A gente vai falar também sobre o próprio Mano Menezes. Como está a situação do treinador? Ele pode ser desligado nesse domingo? Pode. O que precisaria acontecer? Como está o ambiente interno, a avaliação dos dirigentes? Como pega a pressão externa também para os atuais dirigentes do Grêmio em relação ao Mano? A gente vai falar sobre isso. E vamos falar sobre o meia dos sonhos. Aquele que é o primeiro na lista. Eu já trouxe para vocês um conteúdo aqui de forma bem detalhada, que o Grêmio está buscando um meia, é a prioridade da diretoria. Do Marcelo é outra coisa, aí é o Roger Guedes, que pode inclusive se resolver no final de semana, estamos torcendo por isso. Agora, a diretoria procura como prioridade um meia, mesmo que olhe também para um volante, mesmo que olhe também para um lateral direito, mas um meia. E tem um nome que é o preferido, o nome que mais chama atenção positivamente da direção, e um contato já foi feito e eu quero te contar isso, quem é o jogador, como foi esse contato, o retorno recebido, como o Grêmio pretende avançar. Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e também vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Primeiro ponto, eu quero a tua opinião nos comentários. Bright White e Carlos Vinícius, para ti, podem jogar juntos? Eles têm características diferentes. O Bright White não é o aipim, né, aquele jogador que fica lá na área esperando o cruzamento, posicionado, que não sabe sair da área para um tabelamento, pelo contrário. Até porque o Bright White, de origem, ele não é camisa 9, ele é segundo atacante, depois foi ganhando idade, foi perdendo intensidade, o que é extremamente natural, foi ficando mais ali no ataque como um centroavante. Mas ele não é aquele centroavante de carteirinha, diferente do Carlos Vinícius. Esse é centroavante mesmo. Se tu precisar dele para sair da área, para tabelar, jogar em contra-ataque, em velocidade, não parece ser o cara, pelo menos pelo que a gente viu de alguns jogos e também recebeu de informações de quem conhece mais o atleta. E essas diferenças dos dois nas características fazem a gente imaginar que sim, quem sabe, possam jogar juntos. É claro que isso a gente precisa ver, precisa ser testado, né? No treinamento, nos treinamentos, em alguns jogos, precisa às vezes de sequência para também acontecer um entrosamento. Mas é fato que enquanto o Grêmio não contrata um meia, há uma espécie de uma vaga por ali. Até porque o Riquelme vem jogando também mais pelo lado, aquele meia ponta que o Mano tanto pede, ele encontrou no Riquelme, mais pela esquerda, puxando para dentro, porque assim ele consegue também dar liberdade do lateral Marlon ir no fundo, que é uma boa característica dele. Claro que isso também pensando num time que vai se defender mais do que o Grêmio, né? Que o Grêmio vai ter mais a posse, o que não é a maioria, infelizmente, hoje, porque a nossa régua tá baixa. Mas poderia daqui a pouco o Riquelme, Alisson e por dentro o Bright White com o Carlos Vinícius na frente. Seria um teste que sem dúvida alguma poderia ser feito pelo Mano. Por falar em Mano, como está a situação do treinador? Ele está totalmente estável no cargo? Não, ele não está totalmente estável no cargo. A gente aprende com os anos que quando o dirigente chega e fala, confiamos totalmente no treinador, não tem possibilidade alguma de queda, isso não se escreve, gente. Porque o futebol pode ser que o dirigente tenha as suas convicções, mas o resultado sempre se impõe. O resultado sempre se impõe. O treinador ele pode ser o melhor, ele pode ter o melhor currículo, o melhor cartaz,
mas se ele não entregar resultado, mesmo que seja um ídolo, ele não permanece. Talvez ele fique mais no cargo. A diretoria, se tiver convicção no trabalho, no que está fazendo no dia a dia, ele tem a mão do grupo, está tudo certo. Mas se não tem o resultado, não tem como ficar. Eu sei que muitos aqui querem urgentemente, inclusive, a saída do técnico Mano Menezes. Outros, como eu, acham que o Mano é o último dos problemas. Isso não é defender o técnico Mano Menezes, dizer que o Mano Menezes é um grande treinador, que ele é uma vítima, não é isso. O Mano Menezes tem as suas responsabilidades, sim. O Mano Menezes poderia estar tirando mais esse time? Talvez, um pouco mais, mas não tem muito o que tirar desse nosso time, que é extremamente ruim. Mas a minha opinião sobre isso vocês já sabem, eu não quero me estender aqui. O ponto é, o resultado sempre se impõe e vai se impor. A direção, ela não quer demitir o Mano, porque a avaliação, o diagnóstico feito, é que o Mano hoje é uma solução. Que o Mano, com o seu estilo pragmático, pode sim tirar mais desse time. O Grêmio entende que com as peças atuais é mais ou menos jogar pelo mínimo. É conseguir os pontos necessários para a manutenção na elite do futebol nacional até que cheguem reforços e o Grêmio possa jogar um futebol mais convincente. Agora, vamos lá. Segurar o Mano perdendo fora de casa contra um adversário mais forte é uma coisa. Agora, segurar o Mano em caso de derrota em casa para o Sport, bom, é outra totalmente diferente. Se o Grêmio perder para o Sport nesse domingo, bate na madeira aí, jogando em casa, muito dificilmente o Mano permanece. Muito dificilmente o Mano permanece. Se o Grêmio perder para o Sport em casa, a tendência é que o Mano seja demitido por uma pressão da torcida. Ou, no máximo, resista até o jogo contra o Galo na próxima semana, tendo a obrigação de vitória fora de casa, o que, vamos combinar, seria bastante difícil de acontecer. Então, precisamos da vitória. O Mano precisa da vitória. Agora, o torcedor gremista, mesmo aquele que acha que é melhor a saída do Mano, que acha que o trabalho não evoluiu e que não vai evoluir, não pode torcer também por uma derrota do Grêmio nesse enfrentamento para que saia o treinador, né? Pelo contrário, nós precisamos muito da soma desses 3 pontos. O Grêmio é superior a pouquíssimos adversários da Série A, então aqueles que são inferiores a nós precisamos ganhar. Ainda mais jogando em casa, e o Sport é terrível. Agora, mesmo eu defendendo a permanência do Mano, se não ganhar do Sport, ou pior, se perder para o Sport em casa, bom, aí o trabalho tem que terminar mesmo. Aí não tem como. Então já estou falando de antemão aqui. Vou torcer para o Grêmio ganhar, principalmente porque o Grêmio precisa dos pontos, o Mano continua, vamos à espera de reforços. Agora, se ele perder para o Sport, o pior time do campeonato na Arena, bom, aí não tem mais como defender o técnico Mano Menezes. Vamos lá, para a última pauta, o meia dos sonhos. Eu vou te contar tudo sobre isso, mas antes eu quero te dizer que a Matiello Corretora de Seguros é o lugar certo para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, porque é uma empresa de confiança que vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro. Vender seguro qualquer um vende. Quando alguém bater no teu carro, acontecer alguma coisa com a tua casa, precisar do seguro de vida, eles vão cuidar de toda a burocracia para tu ficar tranquilo e vão te pagar corretamente todas as coberturas contratadas. Então fala com o Matiello, o proprietário, faz pelo menos uma cotação, compara com o preço que tu paga hoje, vai ganhar um desconto dizendo que viu aqui no canal. Matiello Corretora de Seguros. Vamos lá, para fechar. O meia dos sonhos da atual diretoria, e é importante sempre dizer isso, porque a missão do Marcelo Roger Guedes, da diretoria, principalmente ao meia, além, é óbvio, de outras posições, como falei no início do vídeo. É Bruneta. Eu sei que vocês já falaram sobre ele, porque já surgiram algumas especulações nas redes sociais, mas eu estou trazendo aqui para vocês agora a informação. Bruneta. E a informação foi trazida pelo Caliel Dornelles, que vocês sabem, é um repórter bem informado de Grêmio, trabalha lá na Bandeirantes, tem o canal dele aqui no YouTube também. Bruneta é o meia que o Caliel ouviu de uma pessoa importantíssima do Grêmio, inclusive ele me falou qual é a pessoa, fonte seguríssima. Bruneta é o nome que mais agrada a diretoria do Grêmio. Bruno, mas quem é o Bruneta? Nem sei quem é Bruneta. Que cara é esse, meu Deus? Beleza, você não é obrigado a saber, obviamente. O Bruneta, ele tem 27 anos, ele é um meia, e é um meia daqueles agressivos, no bom sentido. É um cara que não é aquele cara que só dá passe, embora ele tenha essa virtude também, ele tenha essa capacidade muito alta. Ele é aquele cara que pisa na área, que finaliza, que faz gols, é um meia decisivo. Além, óbvio, de também dar muitas assistências. Tem uma ótima idade, né? Tá na chamada idade auge. Ele é um jogador da seleção de base da Argentina. Ele é um jogador que jogou no Parma,
Ele é um jogador que passou por outros clubes argentinos, recentemente esteve no Santos Laguna e ele está no Tigres do México. Esse é o Bruneta. Bom jogador. Ele é o ficha 1 da diretoria ou talvez comece a não ser mais, ou talvez a diretoria passe a visar o ficha 2. Por quê? Embora ele seja o ficha 1, até o momento a diretoria não conseguiu avançar em algo mais concreto por esse jogador. Realizou o contato, mas o que ouviu inicialmente foi uma pedida totalmente fora dos padrões. A pedida do Tigres foi muito elevada e o Grêmio falou, não, esse valor não. Esse cara é bom, esse cara realmente precisa estar valorizado pela qualidade que tem, mas não tanto. Esse valor que vocês estão pedindo é totalmente fora da casinha. E por que é importante colocar isso? Porque o Marcelo Marques ele se coloca para ajudar também no meia, mas numa diferença pequena. Em relação ao Roger Guedes, houve praticamente uma abertura de exceção por parte da diretoria de ok, vamos contratar o incontestável, o dinheiro é muito alto, vai ser um empréstimo, vão pagar depois, beleza. Mas essa diretoria não vai começar a pegar muito dinheiro emprestado do Marcelo porque sabe que depois o clube tem que devolver. Bom, se depois o Marcelo, como presidente, começar a emprestar e ele mesmo vai administrar o Grêmio, bom, aí é outra coisa. Mas essa diretoria, ela está muito cautelosa em relação a isso. Então ela vai pedir ajuda do Marcelo para um meia, caso seja necessário, numa diferença não tão significativa. No caso do Bruneta, precisaria de uma diferença bem significativa. E então eles resolveram não avançar, talvez tenham feito apenas um recuo estratégico, seguem monitorando o jogador, não descartam por completo, até porque ele é o ficha 1 da lista de meias que interessa, mas passaram a olhar outras alternativas também pela dificuldade dos valores desse jogador solicitados pelo Tigres do México. Beleza? O conteúdo também tem a força de Crepe do Alemão. O Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, na mais bela praia gaúcha. Crepe do Alemão na Avenida Beira Mar. Crepe do Alemão é o melhor. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.